Não sei se foram os ares da Índia, né? O curry da comida, as bênçãos de Krishna, a água do rio Ganges. Eu sei que o presidente Jair Bolsonaro voltou da sua última viagem ao exterior e logo de cara tomou uma decisão que me parece deveria ter sido tomada desde o começo da sua gestão. Afinal de contas, uma das grandes promessas de campanha de Bolsonaro, e muita gente votou nele por isso, é a seguinte: vamos acabar com essa mamata aí, né? Então, logo de cara, a gente imaginava que isso deveria acontecer desde o ano passado, quando Bolsonaro assumiu o poder. E ontem, depois de voltar da Índia, logo na primeira entrevista coletiva que deu, o Bolsonaro anunciou a demissão de Vicente Santini. Santini ocupava o cargo de secretário executivo da Casa Civil e nas férias do ministro Onyx Lorenzoni chegou a ocupar o cargo de ministro. Mas qual foi o pecado cometido para levar à demissão desse burocrata, né? O tal Santini utilizou um avião da FAB para ir até a Suíça e depois para a Índia, enquanto todos os demais ministros utilizaram voos comerciais. Como disse o próprio presidente Bolsonaro ontem, na entrevista que concedeu, não há nenhuma ilegalidade nisso, não é ilegal, ele foi realizar uma viagem a trabalho, mas como a gente já cansou de falar na Band News, é imoral. O próprio presidente admitiu isso ontem, para dizer o mínimo, né? Porque o custo é muito maior, algo em torno de R$750 mil custou estas duas viagens. Primeiro para a Suíça, depois até chegar na Índia. E todos os outros ministros que fizeram muito bem realizaram esse deslocamento em classe econômica. E assim deve ser. Assim acontece em muitos países do mundo. Então fez bem o presidente em demitir o burocrata. Espero que a partir de agora essa seja uma forma definitiva, uma linha de conduta, uma forma de ação em viagens desse tipo, para todos os demais membros do governo de qualquer hierarquia. Não é de hoje. E não são apenas integrantes do governo federal, não. Deputados, senadores, membros do Supremo Tribunal Federal usam os aviões da FAB para cima e para baixo como se fossem aviões deles. Já demos aqui inúmeros exemplos de repetidas vezes em que o gasto com esse tipo de deslocamento é absurdo. Ministro do Supremo Tribunal Federal, deputado, senador. Tem uma viagem que eu me lembro do senador Renan Calheiros, que à época era presidente do Senado. O Renan Calheiros ele foi num deslocamento aqui interno, se eu não me engano, de Brasília para o Recife, para realizar um implante capilar. Verdade, essa é famosa, né? Implante capilar. Isso foi lá em 2013. Imagina só, e colocou que era um motivo, problema de saúde, né? Porque tem que justificar por que você fez o deslocamento utilizando o avião da FAB. Saúde capilar, né? Saúde capilar, né? Eu acho que não deu muito certo, né? Porque até hoje o Renan tem ali umas falhas no cabelo, mas enfim, depois ele disse que devolveu o dinheiro. De qualquer forma, sempre foi uma mamata, né? Como dizia o então candidato Bolsonaro, que se gasta de dinheiro público com esse tipo de viagem feita para cima e para baixo, com o aval da lei. R$27 mil o preço da viagem do Renan. Do Renan, lá em 2013, né? Mas, enfim, não é ilegal, mas convenhamos, está muito longe de ser uma moralidade. Você utilizar esse tipo de dinheiro público para necessidades que são absolutamente particulares. Agora, o que fica depois dessa decisão do presidente Bolsonaro é saber se essa coerência, que me pareceu, repito, foi certo o presidente em demitir esse burocrata, essa coerência que é esperada há muito tempo, vai seguir a partir de agora como uma linha do presidente da República. Ou seja, se qualquer gasto excessivo do dinheiro público de forma desnecessária deveria resultar numa demissão sumária. Se isso se repetir, ótimo, é uma mudança do que a gente vem acompanhando, não só nessa gestão, mas há muito tempo no país. A decisão do presidente vai ser um padrão ou algo que a gente viu apenas especificamente nesse caso? Vai ser uma exceção no caso do Santini, que, convenhamos, é um peixe pequeno no meio desse oceano do governo federal. É importante, por exemplo, que o presidente demonstre coerência. Ontem, o Lauro Jardim, no Globo, trouxe informação de que no ano passado, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também pegou um jatinho da FAB e foi participar da 4ª Assembleia Ambiental realizada em Nairobi, no Quênia. Diferente do voo do Santini, que pelo menos tinham mais 2 assessores ali a bordo, a informação é que o voo levava só o ministro Ricardo Salles. Só tinha um ministro e mais ninguém, segundo Lauro Jardim.
Insisto que não há nada de ilegal nisso. Você está realizando um voo, especificamente nesses 2 casos, né, para trabalho. São agendas do governo federal. Mas se o presidente considera imoral, e eu também considero imoral, elogiei aqui o presidente que demitiu o secretário executivo da Casa Civil, mas sabendo que houve exatamente a mesma utilização do jatinho da FAB pelo ministro Salles, por que não tomar a mesma atitude? E aí eu vou além. Já que a ideia é acabar com a mamata, e faz muito bem o presidente, insisto em tomar esse tipo de decisão, eu espero que, inspirado pelos ares indianos, pela comida ali condimentada, pela água do rio Ganges, pelos milhares de deuses que tem na Índia, Bolsonaro poderia pegar a caneta poderosa dele, né? A caneta Bic, e demitir também o ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro Antônio, que está completamente enrolado, sujo com o laranjal do PSL em Minas Gerais e que de forma inacreditável ainda segue no cargo. Aliás, o presidente aproveita também que está inspirado, foi até o memorial do Mahatma Gandhi, né, essa figura importantíssima para a história da humanidade, e põe para fora o ministro da Educação, Abraham Weintraub, o rei da mitagem aí, da fake news, dos tristes erros de português, que mostrou novamente incompetência absurda depois de bancar que tinha sido o maior Enem da história do país e, como a gente está vendo, milhares de alunos desesperados, sem saber até ontem as notas que tiraram na prova. E até agora, essa incompetência sem muita justificativa, né? Ontem o Bolsonaro chegou, disse que está apurando, se houve sabotagem. A sabotagem, insisto, é ter esse ministro da educação num país que precisa crescer, que quer melhorar. Então, todas as faculdades federais privadas, nesse compasso de espera, milhares e milhares de alunos sem saber exatamente a nota, pedindo a revisão, enfim, essa triste realidade que a gente está acompanhando nesse início de 2020. E no lugar de resolver essa questão urgente, aí vai o ministro da Educação, prefere ficar na internet, postou notícia falsa, ofendeu historiadores. Tá com tempo livre o Weintraub, que eu vou te falar, viu? Já que é o segundo nessa linhagem de incompetência no Ministério da Educação. Então, sinceramente, eu espero que os ares respirados pelo presidente Bolsonaro na Índia promovam essa mudança na realidade, mudanças concretas que a gente está aguardando há muito tempo. Caso ainda não dê, eu sugiro ao presidente que reze pelo Ganesha. Você conhece Ganesha, Carla? É aquele elefantão, aquele deus que remove os obstáculos, né? Para remover os obstáculos que impedem que o Brasil seja o país que merece ser. Namastê, viu, presidente? Agora, Barão, Carla, tem, como quase tudo envolvendo integrantes desse governo, tem um barraco potencial nessa história do Vicente Santini, né? O jornalista Guilherme Amado, da revista Época, colocou hoje tem tá com destaque aqui no site, o seguinte: exonerado o secretário que foi à Índia de FAB, fez segurança de Michele e filha de Bolsonaro de graça. Isso teria sido o ano passado, né? A família do Vicente Santini tem uma empresa de segurança privada e fez, ao longo da campanha, em parte da campanha de 2018, segurança da Michele e da filha, Michele Bolsonaro, e da filha do casal. Ou seja, indicando que teria, né, aquilo que é muito comum no Estado brasileiro, independentemente do presidente ou do candidato a presidente, né? Que é uma mão lavando a outra, né?